Aleluia! E diante desse entendimento, amados, nessa noite nós queremos dar continuidade a esse ensino tão maravilhoso, a qual nós temos aprendido a não seguir, a não entrar em uma armadilha. A armadilha da ofensa. Quem é da fé? Quem é da fé aqui nessa noite? Nós somos da fé. Nós cremos. Cremos e por isso falamos. Só que talvez tenha alguém aqui nessa noite que olhe para mim e diga: eu já estou há muito tempo ouvindo essa palavra da fé, mas parece que não está acontecendo nada na minha vida. Parece que minha vida não está alinhada, não está andando. Quando nós vamos ler, amados, os ensinos de Kenneth Hagin, ele sempre diz algo. Quando a minha oração, quando eu estava orando por algo, e aquele algo que eu estava orando demorava muito a chegar, eu não culpava Deus. Eu não olhava para Deus e dizia: o Senhor é mau, Deus é um Deus mau. Não, eu olhava para mim e dizia: o que está errado na minha vida? O que eu estou fazendo que não está em linha com a palavra? Então, queridos, se nós olhamos para a nossa vida e parece que a oração não está sendo respondida, parece que eu estou louvando, eu estou vindo à igreja e a minha vida fica do mesmo jeito, pode ser que você caiu na armadilha da ofensa. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, no livro de Gálatas 5, versículo 6, que a fé, ela opera pelo amor. Em Gálatas 5, 6, a Bíblia diz que a única coisa que importa é a fé que atua por meio do amor. A fé, ela tem um modo operante. A fé, ela opera pelo amor. Então, se eu estou declarando, se eu estou falando a palavra, se eu estou declarando a palavra sobre minha vida, sobre a minha família, mas parece que não está chegando, o que eu estou declarando não está acontecendo, talvez eu não estou andando em amor. Eu estou andando em ofensa. A fé, ela só funciona em um ambiente de amor. Ela nunca vai funcionar num ambiente de ofensa. A fé, ela flui onde o amor governa. Deus é amor. Nós estamos cheios de Deus. O homem que teve o seu espírito recriado, ele anda com Deus dentro dele, o espírito dentro dele. Jesus disse quando, já indo, terminando a sua missão aqui na terra, ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar um que é igual a mim. O Espírito Santo é igual a Jesus. E Jesus diz: você quer saber quem é Deus? Olhe para mim. Eu sou a imagem de Deus, a glória do Pai. Então, o Espírito Santo é Deus dentro de nós. E Deus é amor. Não tem como, querido, uma pessoa dizer que está cheia de Deus e ao mesmo tempo cheia de rancor, cheia de mágoa, cheia de ofensa, cheia de coisas que estão atrapalhando o seu desenvolvimento na fé. A fé, ela precisa ser desenvolvida. Todos nós recebemos uma medida de fé. Todos nós recebemos uma medida de fé, mas essa fé ela não é para ficar apenas do tamanho que nós recebemos. Essa fé ela é para ser desenvolvida. Amor, amados, não é um sentimento. Nós somos muito enganados porque quando nós lemos a palavra amor na Bíblia, a gente traduz por aquilo que a gente entende secularmente do que é amor. E conforme o tempo vai passando, as épocas vão passando, a noção de amor muda. Por exemplo, antigamente, quando um homem dizia para uma mulher: eu te amo, ela entendia que aquele homem iria chamar ela para jantar, iria dar presentes a ela, iria na casa dela, conversar com o pai dela, pedir ela em casamento, não é assim? Honrá-la. O amor estava atrelado à honra. A qualquer momento que aquele noivo, que aquele namorado desonrasse aquela moça, ela entendia que ele não amava mais ela. Hoje em dia a palavra amor é entendida como: faça a minha vontade. Se você não fizer a minha vontade, você não está me amando. Essa mãe não ama esse menino. Olha, o menino chorando, pedindo um negócio e ela não dá. Quem já ouviu essa expressão? Porque hoje em dia o entendimento de amor é: faça a minha vontade. E aí a pessoa: eu sinto amor por ela porque ela faz tudo o que eu quero. Pastor,
Irmão Isaac, líder de casais, eu quero me separar da minha esposa. Por quê, irmão? A mulher não está mais fazendo o que eu gosto. O homem não está mais fazendo o que eu gosto. Vou me separar dele. Ele não me ama mais. Porque as pessoas hoje têm um entendimento que quem ama faz tudo o que eu quero. É um amor egoísta. O amor bíblico não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido amar, independente da situação. É um amor maduro. E é esse amor que a Bíblia nos ensina que nós devemos estar, para que a nossa fé seja uma fé operante. A fé opera pelo amor. Quando nós vamos estudar sobre a ofensa ela é comparada ao dardo inflamado do maligno. A Bíblia diz em Efésios 6,16: usem a fé como escudo para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Para nós entendermos isso, amado, nós precisamos ir lá atrás e entender como eram as guerras antigamente. Em cada batalha vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. Dardo inflamado é uma seta ardente. Por quê? Antigamente, no cenário de uma guerra, não havia metralhadoras, não havia bombas, não havia canhões. A guerra era feita com homens, cavalos, flechas, às vezes animais grandes, leões, mamutes, para causar o medo. E o que acontecia? Na frente iam os tambores. Ia uma equipe de tambores que iam tocando, e o mais alto que eles pudessem. Para quê? Para que o som já causasse medo no inimigo. É por isso que quando tu começa a louvar na tua casa, o inimigo se levanta, porque começa a causar medo. O teu louvor diz que algo está chegando. Atrás iam os homens andando. Tem gente que já entendeu, tem gente que não entendeu, vamos seguir. Atrás iam os homens, com espada, com lanças. Atrás desses homens iam os cavaleiros, fortes, em cima dos seus cavalos, mais rápidos, mais ágeis. E atrás dos cavaleiros iam os flecheiros. Os flecheiros ficavam o mais atrás possível, e quando havia montanhas, eles subiam nas montanhas. Por quê? Enquanto o exército avançava por baixo, os flecheiros puxavam a flecha e jogavam onde ela pudesse alcançar. Mas não era uma flecha comum, era uma flecha com um material inflamável na ponta. Ele colocava aqui no fogo, acendia e jogava. Aquela flecha, onde ela pegasse, ela não ia só matar, ela ia inflamar, ia espalhar um fogo grande. Talvez uma flecha derrotasse 3, 4 soldados do exército inimigo. Quando o escritor aos Efésios está escrevendo isso, e ele fala, cuidado com os dardos inflamados do maligno, é justamente sobre esse entendimento que ele está, sobre essa ótica. Os dardos inflamados. E a ofensa, meu amado, ela é um dardo inflamado, porque ela vem simples, mas ela inflama. Tu viu, amor? A irmã olhou para mim e disse que minha sandália estava feia. Ei, mulher, tu veio com essa roupa de novo. Tu viu, amor? Aquela irmã disse, tu veio com a sua roupa de novo, tá vendo? Eu não tenho roupa que preste. Tá vendo? Tu não me dá roupa. Ou às vezes, algo que não tem nada a ver com o que a pessoa está pensando. O pastor passou por mim, hoje não me deu nem graça e paz. Vou pensar seriamente se eu vou continuar nessa igreja. Talvez o pastor vinha com pressa, alguma demanda, algo importante para resolver, não viu você. Tu viu? Irmão Isaac, líder dos casais, passou do outro lado da rua, nem me viu. Eu só enxergo com o olho. Se tu passar desse lado aqui, irmão, não vou te ver. Dei graça e paz, ele nem me viu. Entenda, e o inimigo ele joga uma situação pequenininha, mas aquilo é um dardo inflamado que vai crescer, se nós não soubermos ou não tivermos o conhecimento para repreender esse mal das nossas vidas. A ofensa ela começa pequena, bem pequena. No casamento, é uma ofensa pequenininha, é a toalha molhada em cima da cama. Eita, esse homem toda vez deixa essa toalha molhada em cima dessa cama. Já disse um monte de vezes, tira a toalha molhada de cima da cama. Na outra semana, de novo. Aí a toalha molhada em cima da cama começa. Tu é um jumento mesmo. Toda a vida, já saiu da toalha molhada em cima da cama. Já se tornou uma discussão.
Daqui a pouco o marido retruca. E a toalha molhada em cima da cama vira uma briga. Essa briga vira briga constante. Daqui a pouco está a semana todinha brigando. Passando os meses, pastor, nós vamos se separar. Você vê que é algo pequeno que vai crescendo, crescendo, crescendo. Esse é o dardo inflamado do maligno. E por isso que é uma armadilha, porque é inofensivo. Parece algo pequeno, mas que se nós não soubermos tratar, vai crescendo. Armadilha significa gatilho, ou aquilo que faz cair, laço escondido. Nenhuma armadilha ela é apresentada como armadilha. Porque se não a presa, ela vai se assustar de imediato e ela vai fugir. Coloca-se a armadilha, coloca lá a ratoeira, coloca um queijinho bem gostoso, bem bonitinho, para o rato se interessar pelo queijo. E quando ele vai, era uma ratoeira. Da mesma forma o peixe. Coloca-se o quê? Coloca lá o anzol. Por dentro do anzol coloca o quê? Outro peixinho de plástico. Aí o peixe vem, pensa que é outro peixinho, que é um peixe que ele se alimenta, e ele vai, quando ele vai, é um anzol. A armadilha, ela vem enfeitada, ela vem com laços, ela vem bonita. Para quê? Para atingir. Ei, tu tá sabendo? O que foi? A irmã fulana, viu? Casamento dela, tu tá sabendo? Porque muitas vezes nós não queremos a ofensa na nossa vida. Mas alguém que gosta de ofensa vem ao nosso redor. Você sabia que isso acontece? Às vezes você está até vigilante, mas você está num ambiente onde as pessoas gostam de ofensa. Ei, tu tá sabendo? Ei, o pastor ali, tu tá sabendo? O irmão fulano de tal. E aí cria-se uma imagem. Por exemplo, você não foi na minha casa ainda, mas se eu chegar dizendo aqui, minha casa fica ali no bairro Colina do Tamboril, tem uma ladeira, o portão é branco, o muro é verde. Está formando uma imagem na sua mente, não está formando uma imagem? A mesma forma é a fofoca. Oxe, Joãozinho é terrível. É uma pessoa assim, fez mal a não sei quem. Quando o Joãozinho entra aqui na igreja, está todo mundo. Ixi, é o Joãozinho, vamos se afastar, que é o irmão que aquela irmã disse. Você vê que as palavras geram uma imagem, às vezes a pessoa nem é aquilo. Mas foi criada uma imagem daquela pessoa. Amados, nós precisamos vigiar. Quantas vezes nós estamos criando imagem dos nossos irmãos, o irmão nem está ciente disso e está sendo criada uma imagem, e daqui a pouco essa pessoa fica tão triste que ele sai da igreja, porque foi gerada uma imagem ruim da vida dele. Um ambiente de ofensa. Nós precisamos estar atentos para nós não cairmos na armadilha. Ofensa significa tropeço, uma reação que aprisiona. A ofensa, ela nos aprisiona em um lugar onde nossa fé não vai operar, onde nós vamos estar bloqueados de viver tudo que Deus tem para nós. A ofensa, ela nos priva de viver o que Deus tem para nós. E aí nós estamos declarando, eu sou isso, eu vou viver isso, mas ao mesmo tempo eu estou vivendo em ofensa. Não vai acontecer, amados. Porque a Bíblia diz que a fé ela tem que operar em amor. E aí eu lhe questiono, a sua fé está fluindo? Como é que está a sua fé? Ou ela está sendo uma fé travada? Eu oro, eu declaro, não acontece nada. Você precisa analisar. Você tem reagido ou você tem andado em discernimento? Tem pessoas que qualquer coisa ele está reagindo. Ela vai ver, quando eu chegar na igreja domingo, eu vou conversar com aquela irmã. Amados, nós não fomos chamados para andar em justiça própria. Deus é o justo juiz e Ele julga todas as causas. Nós precisamos andar com um coração limpo, um coração em Deus, um coração firmado nas Escrituras. Deus não nos chamou para nós lutarmos por nós mesmos. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus estava sendo esbofeteado, humilhado, xingado. E a Bíblia diz que em nenhum momento ele abriu a sua boca. Mas nós estamos diante de uma geração que qualquer coisinha eu vou falar. Domingo eu vou chamar ela depois do... E é na frente do pastor. Você vai ver se eu não vou falar umas coisas a ela. Justiça própria, amados. Ofensa. Já foi gerado. Já caiu na armadilha. Existe algo incendiando o seu interior? Existe algo mexendo com a sua mente? Aquela pessoa que você chega na igreja, vixe, meu Deus do céu, fulano está bem na fileira que eu me sento. Eu vou sentar do outro lado. Quando fala o nome da pessoa, a pessoa já fica nervoso. Se você tem alguém que quando fala o nome dela você fica nervoso, isso é uma raiz de amargura, é ofensa, precisa ser tratado.
Se você tem alguém na igreja que você chega e você não senta perto dessa pessoa de forma alguma, Deus me livre se Sandrinha um dia nascer e disser, abraça o seu irmão e a pessoa está do lado. Aí, para onde é que eu vou agora, né? Não, amados. Isso é antibíblico. Agindo assim, nós não estamos agindo em fé. Não adianta declarar, não adianta amanhecer 3 da manhã, fazer 1000 campanhas, orar a noite toda. Não vai acontecer nada, porque você não está andando em fé, você está andando em ofensa, em mágoa. Nós não fomos chamados para andar em justiça própria, nós somos chamados para andar em amor. O amor triunfa sobre a ofensa. Em 1 Coríntios 13, versículo 5, a Bíblia diz: o amor não guarda mágoa das coisas erradas que lhe fazem. O amor verdadeiro, ele não guarda mágoas. Não guarda rancor. A mulher amanhece a cara desse tamanho. O marido, bom dia. Bom dia o quê? Que bom dia. Gente, o que foi que eu fiz? Estou me lembrando, viu? No dia do nosso casamento que você fez. Olha. 15 anos depois, a pessoa está presa lá naquela situação que aconteceu. Amados, nós não podemos guardar mágoas. Você está lembrado daquele dia lá na igreja? No encontro de casais do ano passado? Já tem quase um ano. Você lembra o que você disse? Guardou, gerou uma mágoa, amados. Porque a ofensa, ela chega como uma ofensa, uma armadilha. A pessoa pegou, aquela ofensa se torna um ressentimento. A pessoa falou algo, ou alguém falou algo, ou aconteceu uma situação. Eu me ofendi. Às vezes o meu líder, às vezes o meu pastor, ou às vezes o meu supervisor lá no trabalho, onde você trabalha, seu pai, sua mãe, alguém que é líder sobre você, veio lhe corrigir. E a pessoa não gostou. Não gostou, foi inflamado, ficou inflamado. Aquela ofensa se torna um ressentimento. Aí daqui a pouco, toda reunião que tem, um assunto nada a ver, e a pessoa está ali martelando, chateado, zangado. Às vezes algo que precisa ser falado, mas ela se lembra do dia, da situação, e para ela é outra situação que está ferindo ela. Ela está sendo ferida. Ao ponto que daqui a pouco ela não vai conseguir mais participar daquele departamento. Ao ponto que daqui a pouco ela não vai conseguir mais ficar dentro daquele casamento. Não vai conseguir mais ficar naquele emprego. Você já viu aquela pessoa que ele não fica em emprego nenhum? Porque todo emprego ele arruma uma confusão, uma situação. É uma pessoa que está sempre gerando mágoa no seu coração, ressentimento. E feridas lá atrás que não foram curadas. E aí ela até renova o emprego, mas não renova a alma. Não renova a vida. Continua presa no passado. O amor não guarda mágoas. Perdoar, amado, é um ato para sermos abençoados. Abra sua Bíblia em Mateus, em Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Nós gostamos muito dessa palavra. É uma palavra que nós amamos. Testemunho do irmão Reiga. Só que às vezes a gente lê só o 23 e o 24, não é assim? 23 e 24 é lindo. Marcos 11, versículo 23. E a palavra do Senhor nos diz assim: verdadeiramente eu afirmo a vocês que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que disser, assim será feito. 24. Ouçam-me, tudo que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Diga aleluia. Agora vamos para o 25 e o 26. Mas, quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos, para que seu Pai que está nos céus também perdoe os seus pecados. 26. Mas se não perdoarem os outros, o seu Pai que está nos céus também não perdoará os seus pecados. Essa palavra é uma palavra inteira. As pessoas gostam de ler o 23 e o 24 e ponto. Terminou aqui a palavra. Não, a palavra termina no 26. Aquele mais ali é uma junção. Ele está unindo as duas partes. Se eu crer, se eu declarar, se eu falar por fé, vai acontecer. Mas essa fé precisa andar em amor. Como que esse amor se expressa? No perdão. Perdoando.
Eu não posso ser uma pessoa da fé aqui na igreja e no meu casamento cheio de mágoa e ressentimento. Eu não posso ser uma pessoa da fé no meio do culto, no meio dos meus irmãos, numa reunião, mas lá no meu trabalho eu ando em discórdia, eu ando em confusão, eu não libero perdão, eu não recebo correção. Não vai dar certo, amados. E o mais interessante, versículo 26, se não perdoarem os outros, o seu Pai que está nos céus também não os perdoará. Eu venho para a igreja, lançar a minha oferta de adoração, chego aqui, dia da ceia, Pai, me perdoa, Senhor, me limpa, Senhor, e eu não estou perdoando o meu irmão, não está sendo perdoado. Está escrito. Se você não perdoar, o seu Pai também não pode lhe perdoar. A sua oração não chega diante do Pai. A sua declaração de fé não vai ter poder. Nós precisamos perdoar, amados, não guardar mágoas. Aí tem gente que diz, mas eu não esqueço. Não é esquecer, é ser curado. É lembrar daquele fato, mas aquele fato não mexe com você, não tira a sua paz, não tira o seu entendimento em Deus, não tira você da fé, não tira você do propósito de Deus para a sua vida. Você foi completamente curado. E o entendimento que nós precisamos sarar, amados, que muitas vezes nós achamos que ofensa, que mágoa, que rancor, é só por coisas grandes. Aconteceu um divórcio, ela tem. Hoje em dia, o entendimento das pessoas é tão pequeno na palavra. Aconteceu uma separação. Ela tem razão mesmo, ela tinha que se separar mesmo. Uma mágoa grande dessa. Mas nós somos cristãos, amados. Nunca aconselho a separação de ninguém. Tem cristão aconselhando outro cristão a se separar. Larga mesmo, mulher. Tem que largar mesmo. Larga esse homem, larga essa mulher. Não presta para tu, não. Não, amados, nós precisamos orar por restauração. É uma decisão, mas o nosso dever é orar pelos nossos irmãos. É clamar pelo amor de Deus. A Bíblia diz que o divórcio, a causa do divórcio é a dureza do coração. Senhor, aquebranta o coração da tua igreja, aquebranta o coração das esposas e dos maridos para que se amem, para que se cuidem. Nós precisamos orar por isso, amados. E estarmos firmados na palavra. A palavra está me dizendo que eu preciso perdoar. Jesus disse, antes de você lançar a sua oferta, antes de você vir ofertar, se você tiver algo contra o seu irmão, se aconteceu algo que está uma ranha, algo difícil no seu coração, vá primeiro se consertar com o seu irmão e depois traga a sua oferta. E oferta, amados, não é só o dinheiro aqui na frente. É um tipo de oferta. A minha adoração é uma oferta. O trabalho que nós fazemos para o Senhor é uma oferta. Aí, pastor, já estou aqui há 5 anos nesse departamento, parece que nada acontece, porque tu está carregando ofensa. A sua oferta de trabalho ao Senhor, a sua oferta de serviço, servindo as pessoas ao Senhor, não está liberando bênção sobre a sua vida, porque você tem algo te prendendo. Nós precisamos ser curados, amados. Provérbios 19:11, a palavra do Senhor nos diz, as pessoas sábias são pacientes e ganham honra, pois ignoram as ofensas. Ignoram. O que é ignorar? É passar e não perceber. Fulano me ignorou, passou e não me viu. Nós precisamos agir assim diante da ofensa. Não deixar que nada venha nos ofender. Ou não deixar que nenhum acontecimento venha nos ofender. Nós precisamos ser rápidos em perdoar. Nós precisamos ser rápidos em liberar perdão também. Não é só pedir perdão, mas também liberar. Porque às vezes o irmão está ali, fez algo, ele está ressentido, ele vem, irmão, me perdoe. Perdoa não. Eu não perdoo não. Oxe, perdoar o quê? Tu falou comigo, tu acha que foi simples o que eu ouvi? Nós precisamos ter graça e humildade também para liberar perdão. Por quê? Porque nós fomos perdoados, amados. Nós não merecíamos, mas a graça do Senhor nos alcançou. O perdão de Cristo nos alcançou. O sangue nos redimiu do pecado, da miséria, da doença e da morte. E porque nós fomos perdoados, hoje nós liberamos perdão. Aleluia! Aleluia! Guardar a mágoa, amados, guardar ressentimento,
gera na nossa vida o que a psicologia chama de ruminação. Ficar ruminando. Já viu aquela pessoa que ela não conversa? Toda vez que você vai conversar com ela, ela roda 20 minutos na conversa, no minuto 25. Ei, tu lembra aquela situação, ei, fulano, né? De uma forma que ela começa a afastar as pessoas não querem ficar perto dela, porque toda vez ela lembra a história, toda vez é a mesma história. É a mesma história. Por quê? Porque ela não perdoou. Ruminação. Fica ruminando na mente, não dorme direito, não consegue dormir pensando no fato, relembrando. Vai conversar com o marido, relembrando. Vai conversar com o filho, relembrando. Vai almoçar, lembrando da história. Precisa ser tratado. Precisa ser tratado no íntimo, ser curado. E aí eu te pergunto, quem você ainda não liberou no seu coração? Tem alguém que você ainda não liberou? Que está preso no seu coração? Que está aí guardado dentro de você? Qual situação que você sempre está revisitando mentalmente, na sua mente? Você está ali durante o seu dia e você está sempre lembrando. Poxa, eu vou conversar com o meu líder, porque ele me entristeceu naquele dia, viu? Eu me lembro, 2024, na virada do ano, no culto da virada, ele falou umas coisas que eu não gostei, não. E até hoje, tem 2 anos, ele está revirando. Amados, isso é sinal de que há ofensa no seu coração. Você quer a sua justiça ou você quer andar em liberdade? É melhor nós andarmos em liberdade, amados. A justiça própria não vai nos levar a lugar algum. Nós somos justificados em Cristo. Nós vivemos hoje a justiça de Deus, e a justiça de Deus, ela me ensina a perdoar, a viver o perdão, a viver livre, a viver leve. Muitas vezes você vai orar, você vai fazer o seu devocional e está lá a situação na sua mente. E aí o inimigo, ele se aproveita disso para quê? Para te culpar. Hoje tua oração não está sendo ouvida não, lembra? Olha, o irmão Isaac pregou. Não sei nem por que tu está orando. E ele começa a culpar. Simplesmente porque a pessoa não liberou o perdão. Libere o perdão, amados. Libere o perdão. Aleluia. O amor ele deve crescer no nosso coração. Romanos 5, versículo 5 diz: o amor de Deus enche os nossos corações. O amor de Deus ele precisa crescer no nosso coração. Em Efésios 4, 23, a Bíblia diz: seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Eu preciso renovar a minha mente com a palavra, renovar a minha mente com o propósito de Deus, com a palavra da fé, com aquilo que Deus tem para mim. Deus não me chamou para ficar preso em uma ofensa, Deus não me chamou para ficar preso em um sentimento lá atrás que fere o meu coração. Deus não me chamou para ficar ruminando coisas ruins na minha mente. Deus me chamou para ter uma mente renovada. E quando a minha mente é renovada, eu vivo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Deus te chamou para coisas grandes, Deus nos chamou para vivermos o extraordinário, para vivermos o poderoso dele na nossa vida. E muitas vezes nós estamos perdendo de viver promessas maravilhosas, presas em uma situação que não vai levar mais a nada. A pessoa nem lembra mais e nós estamos ruminando aquele pensamento. Ei, amado, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele tem mais, que Ele vai fazer mais na sua vida. Ele trouxe você aqui para te dar esse entendimento, porque Ele quer fazer algo novo na sua vida. Deixa a palavra de Deus tocar o seu coração. Abra a sua mente nessa noite e libere a sua vida para viver o sobrenatural de Deus. Aleluia! Em Filipenses 4:8 a Bíblia diz: fixem os seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e correto, amado. Aquilo que não é bom, aquilo que não é correto, aquilo que não vai me fazer crescer, que não vai me edificar, não é para ficar no meu pensamento. Eu preciso estar com o meu pensamento focado naquilo que é bom, naquilo que Deus tem para nós. Aleluia, 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 aleluia. Há uma unção nesse lugar de cura, amados. Há uma unção de cura fluindo aqui nessa noite. Pessoas serão transportadas de um lugar de dor, de um lugar de sofrimento, para um lugar do favor de Deus, da presença de Deus. Pessoas serão tiradas de um lugar de trava, de prisão, para um lugar de liberdade em Deus nessa noite. Aleluia! Aleluia! A ofensa, amado, ela muda a nossa identidade.
Porque começa com uma ofensa, mas aos poucos vai crescendo, se torna um ressentimento, se torna uma mágoa. E aquela mágoa começa a mexer com a identidade. Por exemplo, acontece algo e a pessoa começa a pensar, ela fez por mal. Ela fez por mal, ela fez isso porque ela não gosta de mim. Ela fez isso porque ela não gosta de mim. Ela não me valoriza. Ela não me valoriza, ele não me valoriza. Eu estou aqui, eu sou uma esposa tão boa, mas ele não está me valorizando. Ele não está me valorizando. É isso mesmo, eu não tenho valor. Olha, chegou onde a pessoa começa a mexer com ele mesmo. Eu não tenho valor, eu não tenho valor. E ele começa a pensar nisso, pensar nisso. Daqui a pouco a palavra da fé está dizendo aqui, você tem valor para Deus, mas na mente dele está, eu não tenho valor. Eu não tenho valor. Você está entendendo por que o ressentimento ele bloqueia a declaração de fé? A palavra está declarando, você é amado em Deus, você é grande no Senhor, você vai chegar além, você vai pisar em lugares novos, você vai viver o novo de Deus. Mas a ofensa está mudando o pensamento para aquilo que o inimigo quer e não o que Deus quer. Por isso nós precisamos estar vigilantes, amados. Por isso que nós precisamos ignorar a ofensa para que isso não mude o que nós somos em Deus, não mude a nossa identidade. Nós somos filhos amados do Rei, nós estamos assentados em lugares celestiais, nós reinamos em vida, nós fomos chamados para viver o extraordinário, nós fomos chamados para viver em fé, para viver o sobrenatural de Deus. Nós somos amados, nós somos chamados, nós somos escolhidos, nós somos curados, nós somos redimidos, nós somos justificados em Deus. Nós não somos miseráveis, pobres, inferiores, não temos valor. Não, nós somos valorosos para o Senhor. Jesus entregou a sua vida por nós, derramou todo o seu sangue, Ele nos ama. Você é amada, você é amado de Deus. E Satanás não vai conseguir tirar de você essa visão e essa promessa. A palavra chegou nesse lugar, a fé chegou nesse lugar e está trazendo luz ao seu entendimento. Cura está chegando aqui nesse lugar. Aleluia. O Senhor está nos chamando, amado, nessa noite para nós resolvermos conflitos. Eu já entendi o que é a ofensa. Eu já entendi o que a armadilha da ofensa quer fazer com a minha vida. E o que eu preciso fazer? Resolver o conflito. Em Mateus 18, versículo 5, a Bíblia diz: vai e confesse com ele em particular. Vá e trate com seu irmão em particular. Vá e trate a situação com seu irmão. Jesus já nos orientou, nós precisamos tratar com a pessoa. Ah, Senhor, eu libero essa pessoa no meu coração. Mas quem falou? Foi Deus ou foi você? Fui eu. Então eu preciso ir lá, amado, me perdoe. Meu marido, me perdoe por aquele dia. A esposa, me perdoe. Mas eu vou ter que fazer isso? Eu não gosto disso não. Essa pessoa que está falando dentro de você é chamada de orgulho. E ele precisa ser quebrado. Quando eu vou em humildade, a humildade precede a honra. Deus tem honra para a tua vida, mas às vezes só por causa de um sentimento de orgulho você está perdendo viver a honra de Deus para a sua vida. Seja humilde, amado, peça perdão. Meu líder, me perdoe, naquela reunião eu falei de uma forma indevida, não era para ter falado dessa forma, me perdoe. Meu amado esposo, me perdoe, eu queimei o feijão aquele dia, eu sei que você não gosta, você ficou tão chateado, está chateado comigo, me perdoe. Nós precisamos andar em amor, amados. Em Efésios 4, 26 diz: não deixe o sol se pôr enquanto vocês ainda estiverem irados. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Por quê? A ofensa vai virar ressentimento, o ressentimento vai virar mágoa, a mágoa vai virar uma dor emocional. E muitas vezes a mágoa ela se torna tão grande que afeta o físico da pessoa. Dores, enfermidades que não tem cura, a pessoa vai em todos os médicos. Não, você não tem nada, você não tem... Mas eu sinto uma dor nas minhas costas, eu sinto uma dor na minha perna, eu sinto um negócio aqui no meu estômago. Mas a gente já fez aqui, não tem nada. Porque a pessoa está carregando um trauma, está carregando algo forte no seu íntimo, ao ponto que está tocando já o seu corpo físico. Em Colossenses 3, versículo 13, a Bíblia diz: perdoem como Cristo
perdoou vocês. Nós precisamos liberar perdão. Nós precisamos olhar para Cristo e agir como Ele. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus na cruz, amados, preso por pregos e coroa de espinhos, sangue derramado, Ele olhou e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E às vezes porque o irmão passou e não deu a paz, tu tá com a cara desse tamanho. Às vezes porque o marido disse algo que você não gostou, você já tem uma semana que não fala com ele, 3 dias, 4 dias. Talvez por uma situação que aconteceu há 2 anos atrás, ainda hoje esse casal está dormindo separado. Você sabia que tem casal que mora na mesma casa e dorme separado, para não pedir perdão, alimentando uma mágoa, alimentando um rancor. Dorme cada um num quarto, são casados, ou na sala, outro no quarto, dormem separados, para simplesmente não ceder, não ser humilde e pedir perdão. O perdão é cura, amados. O perdão é cura. Nós somos chamados para andar em amor, andar em fé. Deus quer nos levar a um lugar mais amplo, um lugar mais profundo nele, um lugar na presença dele que você nunca nem imaginou. Deus quer derramar uma nova unção sobre a sua vida. Encha-se do amor de Deus. Se livre dessa ofensa, se livre desse sentimento, desse pensamento que está na sua mente. Seja curado em Deus nessa noite. Nós vamos viver o extraordinário. Aleluia! Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.